Vamos retomar os nossos trabalhos e está proposta agora uma mesa redonda do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde e de imediato eu passo a palavra ao conselheiro Arnaldo José Pia Salles Lima Júnior, que é o responsável, supervisor desse fórum, como é conhecido de todos. O conselheiro Arnaldo é conselheiro do CNJ, membro do Ministério Público de São Paulo, especialista em Direito pela Universidade de São Paulo e indicado para o CNJ pela Procuradoria-Geral da República. Com a palavra, conselheiro. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os meus colegas e companheiros de comitê, na pessoa do desembargador Gebran. Alguns dos senhores talvez já tenham estado conosco na parte da manhã, no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, cumprimentar a eminente desembargadora, que antecedeu aqui, compondo a mesa e dando aqui a sua contribuição para a discussão de um tema tão caro quanto a questão da saúde. Rapidamente trazer aos senhores esta ação que nos motiva, que nos traz aqui nesta visita ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em fevereiro desse ano, o ministro Ricardo Lewandowski assinou uma portaria criando o novo comitê do Fórum Nacional da Saúde e me convidou para que eu pudesse supervisionar. E quando tive a oportunidade de conversar com o presidente, no momento em que ele fazia o convite, disse a ele que me parecia bastante importante que este comitê se inspirasse efetivamente naquilo que a Resolução 107 proclamava, que é a ideia de que todos os personagens do sistema de justiça, em alguma forma, contribuíssem para a busca de soluções, para a criação de iniciativas, enfim, produzir algo de concreto para melhorar um tema tão candente e que perturba toda a população brasileira, a população que tem no Poder Judiciário o último refúgio de esperança nas questões que envolvem as deficiências do Estado, sobretudo, né? E com uma Constituição como a nossa, que lá no artigo 6º traz tantos direitos sociais, claro que a saúde seguramente seria um dos mais demandados. E naquela oportunidade falava ao ministro que era importante que nós tivéssemos aqui todos os personagens do sistema de justiça, e ele imediatamente concordou. Então, os senhores aqui têm uma parte do nosso time, né? O desembargador Gebran, que é da casa, o desembargador Drescher, o doutor Ramiro, que é defensor público no Distrito Federal, o doutor Arthur Pinto Filho, promotor de justiça no meu estado, do meu Ministério Público do Estado de São Paulo, e o juiz Marcos Salles. Por que todas essas figuras do mundo do sistema de justiça? Porque era importante que nós tivéssemos envolvidos nesta ação aqueles que cuidam do problema, aqueles que atuam lá na ponta. Porque a ida do conselheiro para conversar com o magistrado muitas vezes gera um estranhamento e até uma certa resistência. Porque dirá o magistrado que está enfrentando milhares de processos na sua vara, o que entende ele ali de querer dizer como é que talvez possa ser o melhor encaminhamento. Então, de imediato, o ministro concordou, e nas nossas primeiras reuniões, e é um comitê que conta, além desses personagens do sistema de justiça, conta com a Marinês, que é o nosso braço direito na questão que envolve o Ministério da Saúde e as articulações que nós estamos construindo e que nós vamos explicitar aos senhores. Nós temos 2 ex-gestores da saúde, um secretário de Estado do meu Estado de São Paulo, o professor Giovanni Cherry, foi secretário de Estado da Saúde em São Paulo, e o professor Gonçalo Vencina, que foi o fundador da Anvisa, foi um dos primeiros dirigentes da Anvisa e foi secretário municipal da Saúde na capital do meu Estado. Temos representantes do CONASEM, do CONAS, mas este time, sobretudo esses que estão envolvidos diretamente na ação, estabelecemos que iríamos fazer uma visita em cada estado de cada região. Um estado em cada região, e o ministro imediatamente aprovou. E fazer essa visita o quê? Para bater pura e simplesmente um papo com os senhores? Não. Para trazer uma proposta concreta. Uma proposta concreta que se baseia em construir uma ferramenta que seja disponibilizada aos senhores para que os senhores possam exercer o sacrossanto exercício da jurisdição de forma mais confortável num tema
tão candente, tão complexo, que gera dilemas agudos para o juiz de direito quando se defronta com aquela situação, e acho que o Dr. Gilberto Schwartzman deixou isso muito claro, situações limítrofes em que os senhores serão chamados a decidir, muitas vezes funcionando como Deus, né? Dando ou tirando a vida, ainda que por curto espaço de tempo, daquele demandante. Então, o que nós concebemos e estamos num estágio bastante avançado para colocar isto aqui à disposição dos senhores, e claro que vai envolver cada tribunal que terá que dar a sua contraparte para que esta implementação funcione mais rápido ou menos rápido. Primeira coisa, o ministro Lewandowski assinará uma resolução antes do término da sua administração, que se dará em 10 de setembro, implementando a Resolução 107. Estabelecendo a obrigatoriedade dos comitês estaduais propriamente dito. Proclamar a necessidade dos NAT-JUS, porque é o nome que nós vamos adotar a partir de agora, para que não haja confusão com o NAT dos governos dos estados. Claro que respeitada a capacidade orçamentária da unidade de justiça, cada uma delas espalhada pelo nosso Brasil tem sua realidade. Alguns não interessam quais tribunais, desejavam até que nós lá estivéssemos, mas neste momento histórico não tem condições de levar adiante esta ação por absoluto constrangimento orçamentário. Então, esta resolução vem inspirada em duas novidades. A primeira delas, baseado naquilo que Minas Gerais fez, e é obra do Renato Drescher, nós teremos um banco de dados que será o repositório de todos os relatórios, pareceres, notas técnicas, todas as questões que se revelaram agudas, e o CNJ sediará este banco de dados, colhendo o material e impondo este fluxo de informações com as cortes dos respectivos estados e com os NATs dos respectivos estados, ou os NATs regionais, porque aquele estado que não tiver condições de criar o seu próprio NAT, aquele tribunal que não tiver condições de criar o seu próprio NAT, ele vai ter que utilizar um NAT regional, para que nós possamos difundir esta informação de modo amigável e com acesso rápido a todo o magistrado, para que ele não tenha que parar de judicar para fazer uma pesquisa profunda em que o tempo dele é precioso, ao invés de ele parar para fazer uma pesquisa demorada, ele vai continuar ali cuidando do processo, porque, afinal de contas, o volume é grande e, lamentavelmente, a regra é que tem que cumprir o expediente em tempo próprio, sob pena de aí se envolver num tipo de desconforto com as corregedorias locais que não interessa a nenhum dos senhores, e nós não viemos aqui para causar problema, nós viemos aqui para apresentar uma solução. Além disso, nós estamos firmando um termo de colaboração com o Ministério da Saúde, o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é um centro de excelência, e a Fundação Cochrane. Para quê? Para que nós possamos ter um organismo que será acionado via CNJ para cuidar daquelas questões que revelem maior complexidade. E por que o Instituto Cochrane? Como disse o médico que nos antecedeu, o professor, e o desembargador Gebran tem uma experiência muito vasta nessa área, é um centro de excelência na medicina de evidência. Então, nós vamos oferecer essa ferramenta para que os senhores possam utilizar dela no momento em que tenham que decidir. Ou seja, fazer com que aquela situação, aquele dilema, fique algo menos angustiante, porque os senhores terão forma de rebater aquela alegação, que muitas vezes é fruto de uma ação fraudulenta, né? Ali é um meio que um laboratório se utiliza para desenvolver um medicamento usando o dinheiro do erário público para fazer com que aquele medicamento seja testado, ou propondo algum tipo de intervenção absolutamente absurda,
E os senhores, e quando eu digo senhores é em todo o Brasil, conhecem direito muito bem. Uma medicina não conhece. Uma questão que foi posta aqui pelo desembargador Barcelos, a nova resolução contemplará, que é a especialização de vara. Depois desta visita aqui, e depois do que se sucedeu em Minas Gerais recentemente, por obra do desembargador Drescher, eu vou levar ao ministro a possibilidade dessa resolução contemplar a ideia da Câmara. E é uma nova discussão, o tempo é curto, mas quer me parecer que é algo bastante oportuno. Na conversa que eu tive com o ministro, hoje é sexta, na quinta-feira, na quarta-feira à noite, eu falei para ele sobre essa questão da especialização da vara, e o ministro Lewandowski tem muito cuidado com a questão da autonomia dos tribunais. Os senhores sabem disso. Eu disse a ele, olha, ministro, me parece que esta é uma ação importante. Ele falou, não, Arnaldo, eu não tenho dúvida que é uma política pública que o judiciário tem que criar. Em determinadas áreas é importante que você crie algum mecanismo de fazer com que a repetição da demanda, a troca de informações entre os desembargadores que compõem aquela Câmara, enriquecem a discussão e fazem com que a jurisdição seja prestada de forma mais célere e com mais segurança. Insisto, sobretudo, neste tema, que é um tema bastante complexo, e que traz angústias para o julgador, que traz angústias maiores para o demandante, né, que muitas vezes é refém ali da promessa de uma situação de vida melhor, quando na realidade ela não vai se efetivar, e o judiciário é utilizado desta forma, maldosamente, sem nenhum respeito pela dignidade daquele que acredita naquela conversa que lhe está sendo contada. Mas eu queria pedir aos senhores que experimentem essa ferramenta que vai ser disponibilizada. Porque eu digo isso aos meus companheiros aqui de comitê. E este comitê trabalha de forma absolutamente horizontal. As experiências que todos eles trazem são discutidas e nós procuramos tirar aqui tudo de forma consensual, pensando no magistrado num primeiro momento. Não que o CNJ tenha como missão um fim em si mesmo. Claro que não. O CNJ é um mecanismo para que a justiça possa ser prestada de forma mais célere, de forma mais efetiva, né? Que as falhas sejam ao longo do tempo corrigidas e o contribuinte, o destinatário dos nossos serviços, sinta mais confiança, né, no nosso Poder Judiciário, hoje tão chamado pela população para resolver todo o tipo de questão. Então, pedir aos senhores que se sensibilizem com esta ação e venham conosco, porque se não houver aceitação por parte do magistrado que está na ponta, terá sido hoje uma tarde agradável, onde nós pudermos conversar, tomar café, visitar aqui Porto Alegre, mas não produzirá efeito algum. Ou nos apoderamos aí da matéria, do tema e da busca de soluções efetivas, ou não há outra forma. Felizmente, o exercício da jurisdição é sacrossanto. Em países democráticos, este é o sonho de toda a sociedade civilizada. E nisto, nem de longe se questiona aqui. O que se quer é oferecer uma nova ferramenta. E nós, todos nós, estamos convencidos que a ideia é boa, que é algo possível. E eu encerro essa minha primeira participação, todos os demais integrantes do comitê falarão, pedindo que os senhores deem esse voto de confiança e comprem a causa e venham conosco. Não temos nenhum compromisso com erro. Se tivermos que reconsiderar e reformular, assim o faremos. Mas nós queremos dar um novo passo. Entendemos que a época da construção de enunciados foi importante, mas mais do que isso,
é ter o juiz a certeza de que ele tem o Conselho Nacional de Justiça como um aliado, um instrumento que servirá para buscar conforto na solução dessas demandas tão agudas e tão caras para todos os senhores que estão no dia a dia. Por hora, muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Se nós temos um projeto, esse projeto vai ser implementado, eu digo isso, é fruto da sua generosidade, porque está olhando, vindo do Ministério Público, é quem mais olha pelos magistrados durante todo esse processo de construção de um sistema, de uma ferramenta, para que a gente possa prestar uma boa tutela jurisdicional. Eu passo a palavra de imediato à doutora Maria Inês Gadelha, que é quem está desenhando esse projeto, juntamente com o Hospital Sírio-Libanês, com o Ministério da Saúde e o Centro Cochrane do Brasil. O microfone está ligado? Tá, obrigada. Então, assim, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los em nome da desembargadora Marga, porque eu tenho muita admiração, muito carinho. Como ela falou, nós tivemos a oportunidade de ir lá nos idos meados dos anos 2000, né, desembargadora, trabalhar junto, e eu consegui encontrar uma operadora de direito que realmente me fez delinear muito bem que era possível conviver e buscar algo conjunto e consensual, né, dentro desse processo sempre muito conflitivo e por vezes, doloroso. Então, na questão do que o conselheiro falou, de todo esse movimento que o comitê do CNJ passou a fazer, essa parte do subsídio técnico para os juízes poderia ser posta visualmente em 3 esferas. A esfera do juiz, né, do TJ, em que ele, para a sua tomada de decisão até preliminar, não é pensar na decisão final, é numa análise de ter, contando com um subsídio rápido, que nós pensamos em 48 horas, não é? Que ele possa fazer essa avaliação com base na medicina baseada em evidências, ou como se chame, porque há outros métodos de avaliar evidências científicas sem ser com esse nome de medicina baseada em evidências. Então, nessa primeira esfera, o magistrado poderia contar com o seu próprio NAT, seu núcleo de apoio técnico, se estiver disponível. Este NAT, se necessário, se considerasse necessário, poderá consultar um núcleo de avaliação de tecnologia em saúde, que são os NATs, né? Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde. E esses seriam disponibilizados para a magistratura em todo o Brasil de forma regionalizada. Hoje, no país, nós levantamos 76 ou 78 NATs, que são ligados principalmente aos hospitais universitários, das universidades federais, ou então da Universidade de São Paulo, não é? Que, apesar de estadual, é muito mais comparável até do que muita universidade federal no país. Então, seria essa primeira esfera. Depois eu volto a falar sobre como os NATs seriam disponibilizados. Na esfera intermediária, digamos assim, fazendo a junta, né, fazendo a ligação com a esfera, a terceira esfera, estaria o CNJ. O CNJ faria uma conexão da magistratura com dois pontos da terceira esfera. O primeiro ponto seria a criação de uma comissão pelo CNJ, formada por entidades técnicas, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia, a Associação Médica Brasileira, a própria Conitec, representação da Conitec,
e o Centro Cochrane do Brasil, e algum NAT, né? Ou mais de um NAT, naquela composição. Essa comissão faria o quê com relação a nessa esfera? Ela iria avaliar tudo o que for colocado pelos núcleos de apoio do judiciário e os núcleos de avaliação técnica em saúde, de tecnologia em saúde, iria jogar em um banco de dados também gerido pelo CNJ, criado, mantido e gerenciado pelo CNJ. E essa comissão, também do CNJ, faria uma análise técnica, passaria um crivo em todas essas notas técnicas e pareceres oriundas da primeira esfera, e, a partir delas, criaria um banco consolidado que seria aberto, né? Esse banco seria aberto para magistrado, para defensor público, para procurador público, etc. E onde entraria o sírio-libanês e o Centro Cochrane do Brasil. O sírio-libanês integra, junto com Moinhos de Ventos, aqui de Porto Alegre, junto com o Hospital do Coração, com o Hospital Alberto Einstein, com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, os chamados hospitais do PROAD. O PROAD é um projeto, tem lei, tem decreto, todo regulamentado no Brasil, que funciona com base na isenção fiscal. Porque eu não sei se os senhores sabem, todos esses hospitais são filantrópicos. Eles têm isenção fiscal. Apesar de privados, com fins lucrativos, tudo isso, eles têm a isenção fiscal. Só que a lei diz que esta isenção fiscal tem de ser aplicada no progresso do SUS, fazendo os chamados projetos para o desenvolvimento institucional do SUS. E o sírio-libanês foi por nós o indicado, geralmente o Ministério não indica, o Ministério propõe o tema e eles é que se identificam e apresentam os projetos, mas como nós temos urgência nessa decisão, sabemos que o sírio-libanês tem uma plataforma de ensino e tem já trabalha com juízes, oferece cursos para juízes. E também já tem convênio com a Fundação Cochrane, não é? Por meio do Centro Cochrane do Brasil, nós julgamos que poderíamos fazer essa proposta, fazer o caminho de propor, o Ministério da Saúde a propor, que o sírio-libanês desenvolvesse esse projeto, né? Então, qual é o papel do Ministério da Saúde nesse processo? Simplesmente essa facilitação. Porque nós sabemos muito bem como o judiciário é muito cioso, não é, da sua autonomia, como ele é muito cioso da sua isenção e sempre considera ser parte o ente demandado, não é? Então, a função do Ministério da Saúde está sendo simplesmente de facilitar. Obviamente, participo pelo Ministério como membro desse comitê, mas no nível inteiramente, não é, igual e de participação dentro dele. E, assim, qual seria, os agentes são estes. Então, nós teremos os juízes, o SNATS, o Centro Cochrane do Brasil, sírio-libanês, não é? A comissão do CNJ e o banco de dados do CNJ. E de que forma isso funcionaria? Através dessa funcionalidade que será oferecida, mas, assim, no ponto dessa iniciativa toda do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, na parte de subsídio de evidência com base em medicina baseada em evidências, não é? Então, assim, o projeto vai além disso, não é, conselheiro? Porque tem resolução, tem termo de cooperação, vai ter tudo isso, mas a parte que me está competindo conduzir será essa. E eu dou um exemplo muito bom que aconteceu hoje aqui, porque é tão necessário o magistrado contar com isso, não é? Em primeiro lugar,
falou-se muito aqui em lista formal de medicamentos do SUS. Na oncologia, por exemplo, não existe lista de medicamento antineoplásico. Então, essa evidência que vai ser suprida, que vai ser fornecida ao magistrado, não vai se acompanhar só pura e simplesmente do que o Gilberto nos mostrou aqui. Relevância em significância estatística, relevância clínica, não. Porque aquilo vão continuar no mesmo, não é? Vão ter de confiar muito de que aquilo é uma verdade absoluta. E eu dou um exemplo que não é. Depois que o Gilberto terminou, saiu aqui da mesa, eu falei com ele, Gilberto, você esqueceu de dizer um pequeno detalhe sobre a temozolomida. Eu já falei com ele, não estou falando nas costas, não. Você se esqueceu de falar um pequeno detalhe sobre a temozolomida, que ela foi comparada com nada. Né? Ela foi comparada com nada. Então, se todo doente que tem tumor cerebral tem que ser irradiado. Não é? Então, fez a comparação, pegaram-se 535 doentes, se eu não me engano, e esse trabalho foi publicado em 2005, foi comparado radioterapia, um grupo só com radioterapia, um grupo com radioterapia e temozolomida. Qualquer coisa que mude vai dar significado estatístico. Mas o que foi interessante é que, 5 anos depois, o mesmo grupo de estudo, com os doentes sobreviventes, foi analisado. E eles chegaram à conclusão que muito daquilo que foi dito como significante e relevante não se comprovou. E aquilo que o Gilberto falou é verdade. Havia, dentre aqueles doentes, alguns que tiveram uma curva de sobrevida mais estável, né, porque a curva do câncer sempre cai assim, e eles notaram que esses doentes tinham uma característica própria, que era a tal da enzima que não destruía o medicamento. Não é? Então, assim, chegam os senhores, vão saber disso? Vão saber desses detalhes? Nunca, e nem têm a obrigação de saber. Então, assim, e além do mais, esse conhecimento técnico, além de considerar tudo isso, terá de ser conclusivo. Ele terá de ser conclusivo e também se acompanhar dos detalhes formais da organização do sistema, seja da saúde suplementar, seja do SUS. Porque tem de dizer, olha, não existe lista de medicamento oncológico. Ou então, este medicamento, no caso, é adquirido pelo Ministério da Saúde a um preço metade do que está sendo dito. Não é? Então, esse formulário é padronizado, já está padronizado a partir do que o doutor Gebran nos mandou de Santa Catarina, que o doutor do Rio Grande do Sul, que o doutor Dresch nos mandou do utilizado lá em Minas Gerais, e de um terceiro que eu não sei, foi também o senhor que me mandou, doutor Gebran, que eu não sei de que origem é. Então, a solicitação é padronizada. O médico vai ter de prestar ao juiz informação qualificada. Não é a simples receita, não é a simples, só aquilo dizer. Ele vai dizer os motivos. Essa solicitação é uma solicitação que o juiz é que vai solicitar que o médico dê para ele. Não é? Agora, o acesso ao dado é aberto. Com o tempo, ao banco de dados, esse acesso será aberto. Isso é muito importante, porque nós que vivemos a medicina baseada em evidências, nós que fazemos discussão de tecnologia, nós ficamos assim, mesmo nós surpreendidos, porque de toda essa tecnologia nova que está acontecendo e sendo judicializada, e vem isso há uns 10 anos, saibam os senhores que menos de 3% representaram inovação ou apresentar o resultado dos estudos comprovados. Menos de 3%. Isso em estudo da FDA, isso em estudo da Anvisa e isso em estudo de uma comissão francesa que acompanha desde 1980 essas inovações. Então, se não houver realmente uma base técnica competente e isenta, não é? E isenta.
a possibilidade de o juiz continuar tendo de tomar uma decisão em cima de uma informação que não está devidamente qualificada, pode acontecer. Então, grosso modo, é isso. O status está da seguinte forma: o sírio-libanês, nós fizemos no âmbito do comitê as premissas, dissemos o que o projeto teria de atender, todos opinaram. O conselheiro formou um grupo de trabalho mais reduzido, com o doutor Gebran, comigo, com o doutor Giovanni e com também o auxiliar do conselheiro, o Rodrigo, lá e trabalhamos nesse sentido. Demos as premissas e a semana que entra o Sírio deverá mandar a minuta do projeto para nós começarmos a fechá-lo. Então, eu fico à disposição, agradeço a atenção e dizer que tenho muito prazer em estar mais uma vez aqui em Porto Alegre. Nós estamos num ambiente informal e de debate. Eu acho que podia dar a palavra ao colega Martin. Sim, tenho uma dúvida sobre o que a doutora Maria Gadelha apresentou agora, que é o que sempre nos afligiu aqui no Rio Grande do Sul, que ela talvez tenha como óbvio, mas como não referiu, como é que isso será financiado? Quem é que paga a conta? Isso é que é a nossa dúvida. Como é a renúncia fiscal? Exatamente. O sírio-libanês... Para isso, o sírio-libanês. Para isso, o sírio-libanês. Nós vamos... Não, o NATES, nós não vamos repassar dinheiro para o Poder Judiciário. Isso não pode, a lei não permite. O que vai acontecer... Quem é que vai financiar, então? Não, então, espera um pouquinho. Me permite esclarecer. Não haverá, na resolução, a obrigatoriedade do tribunal criar o NAT. Porque, por exemplo, eu já sei de pelo menos 3 tribunais que não tem nem comitê funcionando adequadamente, quanto mais criar um NAT. Então, a previsão será que, como nós estamos no mundo virtual, que você vai ter a possibilidade de usar o NAT regional, o NAT-JUS regional. Aí é uma questão que vai ficar sendo ajustada de uma forma secundária, mas a resolução terá essa previsão. O mundo ideal seria que todo o tribunal tivesse o NAT-JUS. Por que NAT-JUS? Vamos usar esta nomenclatura para diferenciar do NAT do Estado, né? O NAT da saúde. Então, para que fique claro isso. A segunda questão... que é bom que a Maria Inês coloque isso um pouco mais detalhadamente. Por que o sírio-libanês? Porque na renúncia fiscal ele tem que devolver em serviço. Qual é o serviço que ele vai devolver? Ele vai implementar a Fundação Cochrane com mão de obra, com equipamento. Por quê? Porque nós não temos condições de aferir hoje, no quadro atual, ela não teria condição de receber um número enorme de demanda. Claro, estamos acreditando que os magistrados vão se socorrer desta ferramenta. Porque, claro, se não se socorrer, desfazemos isso e pensamos numa outra iniciativa. Mas o Hospital Sírio-Libanês entra com esta mão de obra, né, digamos assim, para que fique à disposição da Fundação, para que o nosso trabalho possa correr com alguma celeridade, porque... Maria Inês falou 48 horas, o Gebran havia dito 72 horas no máximo, porque nós temos essa etapa de, se precisar provocar a Fundação Cochrane, não em todas as demandas, isso se fará necessário, mas em algumas delas, seguramente, isto se fará. Além da Fundação Cochrane, via projeto, né, de isenção fiscal, o sírio-libanês vai apoiar financeiramente os núcleos de avaliação, tecnologia em saúde, esses que nós vamos regionalizar. Nós identificamos no Brasil, hoje, atuantes, 76 ou 78 núcleos desses, né? E nós fizemos uma seleção de 18. Então, esses 18 formarão como uma espécie de rede para o projeto. E eles, ninguém trabalha de graça. Não é? Como eles são hospitais, como eles são universidades, e são da área do governo do executivo, não é? Dentro da lei, dentro do projeto, eles podem receber ajuda de custo para o atendimento a essas demandas que um NAT-JUS
né, possa demandar. O outro detalhe do projeto para Cochrane é que nós levantamos as maiores demandas judiciais por medicamento no Brasil e selecionamos as 20 mais frequentes. E, de imediato, o Cochrane vai fazer parecer técnico-científico, não é nota técnica, é aquilo que o Gilberto mostrou, revisão sistemática. É o topo da pirâmide de qualidade de evidência. E ela, então, também cooperaria com o projeto no sentido de imediatamente começar a fazer parecer técnico-científico, jogar no banco de dados, que ficará à disposição de quem acessá-lo. Acho que ficou claro, doutor Martin? Olha, considerando que no Rio Grande do Sul nós temos, no Tribunal de Justiça, já o DMJ, que tem deficiência de algumas especialidades, e considerando a possibilidade de, eventualmente, fazer um convênio entre o Tribunal Regional Federal e o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal Regional Federal tenha acesso, ou a Justiça Federal do Rio Grande do Sul tenha acesso ao DMJ, me parece que estaria, de certa forma, resolvido a questão do NAT, e naquelas especialidades onde o DMJ não teria, se socorreria, então, dessa outra etapa. Essa é a ideia. Poderia ser uma forma que daí até não teria ônus, só teria que equacionar um convênio entre o TRF e o Tribunal de Justiça. Deixa eu dizer qual é a lógica na parte de baixo. Parece muito complexo tudo isso que a Maria Inês falou, e se alguém tiver dúvida com a explicação dela, por favor, pergunte que nós podemos responder, porque parece complexo, mas não é. Qual é a nossa preocupação? Que o juiz tenha uma resposta. Qual é essa resposta? É fundada dos maiores níveis de evidência, e isso foi bem exposto pelo Dr. Gilberto. Nós precisamos de resposta com evidência científica. Pois bem, como é que se colhe essa resposta com evidência científica? Através das diversas ferramentas de busca de evidência, destacadamente o PubMed, que é uma ferramenta que está na internet, e o Cochrane. Lógico que o magistrado não vai fazer isso. O magistrado precisa saber que essa ferramenta existe, saber como é que funciona, saber que existe nível de evidências, e para isso nós vamos oferecer um instrumental para ficar à disposição do juiz. Qual é esse instrumental? Um modelo de questionário, onde vão ser feitas perguntas. O magistrado não está obrigado a usar esse modelo, pode fazer outras perguntas, além daquelas constantes do modelo. Pode nem usar nada, né? Exatamente. Mas a ideia é que, a partir desse questionário, nós tenhamos perguntas mais ou menos padronizadas. Porque, se você quiser tratar dados, nós precisamos tratar dados similares. Não dá para cada um ter o seu próprio questionário, cada um ter uma forma de pergunta, e muito menos termos formas diferentes de respostas. Então, a primeira peculiaridade, queremos que o magistrado tenha um formulário, um questionário de perguntas muito apropriado. Usamos como modelo, foi uma sugestão, 3 modelos encaminhados ao CNJ, vamos ter um modelo único. Pois bem, dentro do NAT, o magistrado vai se reportar quem? Vai se reportar o NAT. Pode ser o DMJ e chamar o DMJ de NAT ou nem isso, mas o que nós precisamos é ter um único lugar para onde o magistrado faça a pergunta. Porque o magistrado não pode ficar perdido nos 76 NATs de saúde, ou fazendo perguntas para o Cochrane ou para quem quer que seja, e muito menos o Cochrane ou outro órgão conseguiria dar conta disso. Então, precisamos ter um órgão que receba as perguntas. Então, pois bem. Só para contribuir, na nossa cartilha, página 88 e 89, tem uma sugestão de modelo de laudo médico para ação judicial. Na verdade, no que diz respeito ao laudo médico, em linha de princípio, porque até o Renato vai explicar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tem milhares de pareceres, notas técnicas ou respostas rápidas. Nós, em linha de princípio, vamos adotar esse modelo de Minas Gerais, sem embargo, de aproveitar as boas ideias que tenham no modelo do Rio Grande do Sul. Mas o formulário de resposta tem que ser padrão, para que a gente possa ter um tipo de tratamento também sobre os dados. Pois bem, quem vai dar essa resposta?
são os NATs locais, mas com o suporte de toda aquela estrutura que a Marinês falou. E o Sírio-Libanês e o Cochrane vão fazer a revisão disso, porque é possível que uma resposta dada no Minas Gerais não seja igual a uma resposta dada no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as informações podem ser desencontradas, porque os bancos de dados pesquisados podem ser diferentes, enfim. Alguém colheu evidência, revisão sistemática, e o outro colheu na resposta ensaio clínico randomizado mega trial, primeiro e segundo nível de evidência, né? Então, nós precisamos de alguém para dizer qual dessas duas respostas é a mais correta ou mais adequada. Tivemos aqui hoje esse debate que foi rico da temozolamida. Pois é. Seria muito interessante que todos nós estamos com dúvida daquilo que foi discutido, seria muito interessante que o Centro Cochrane, Hospital Sírio-Libanês, com a coordenação do CNJ, desse essa resposta. Nós não podemos sair com esse tipo de dúvida. Em determinado momento, nós vamos ter que consolidar isso. Isso que é importante, né? Por acaso, porque sei fazer, entrei no PubMed e coloquei o termo temozolamida aqui no computador agora. Tem uma revisão sistemática. Então, primeiro nível de evidência, que o doutor Gilberto colocou os ensaios clínicos como maior nível, mas não é. Tem as revisões sistemáticas, hoje já tem revisão sistemática da revisão sistemática, né, que seria, digamos, o padrão ouro, né. Tem uma revisão sistemática de 2015 sobre o tema. E vai ter outra em 2016, porque eles estão continuamente se aprimorando com esse tipo de estudo. Mas o que a gente quer é oferecer essa ferramenta para o Poder Judiciário, uma ferramenta que vai estar disponível, o CNJ vai aperfeiçoando, e eu acredito que tão logo isso comece a funcionar, em questão de 1, 2, ou mais tardar 3 anos, nós vamos ter um excelente banco de dados com informações sobre esses medicamentos mais demandados. Com isso, nós vamos solucionar um grande número de demandas. Nós vamos solucionar, e não é só medicamento, a gente trata de medicamento, mas também tem pesquisas e também tem revisões sistemáticas sobre OPMS, sobre técnicas, procedimentos, etc. Então, o que nós gostaríamos é que os senhores compartilhassem conosco dessa convicção de que a medicina baseada em evidência, que não é uma invenção nossa, que não é uma invenção do judiciário, muito menos do judiciário brasileiro, mas que é uma invenção internacional, destinada para médicos, para que os médicos exerçam a boa medicina, que é a medicina baseada em evidência, que está incorporada na Lei 8080 como o motivo, a forma para a incorporação de tecnologia em saúde pelo Ministério da Saúde, que fosse também assumida pelo Poder Judiciário como a pedra de toque para a solução desses litígios. E veja bem, nós não estamos dizendo como o juiz deve decidir. Nós não queremos influenciar o que o juiz vai fazer. O que nós queremos é dar uma ferramenta para que ele decida da melhor forma, com segurança, com a sua convicção. A doutora Vivian acabou de conversar comigo aqui, a desembargadora Vivian, sobre um caso trágico. Todos os casos são trágicos, essa é a verdade. E todos nós nos condoemos com os pacientes. Todos nós temos essa sensibilidade. Agora, a gente quer decidir com evidência e com fundamento científico e trazendo eficácia, eficiência, efetividade e, principalmente, segurança, porque muitos desses medicamentos não oferecem o nível mínimo de segurança exigível. Tá? Com isso, eu passo a palavra agora ao desembargador Renato Dresch, que vai falar da experiência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e com tudo isso que ele construiu, uma ferramenta linda que está à disposição hoje para todos. A página do Tribunal de Justiça é acessível na internet para qualquer um. Só gostaria de fazer um rápido registro, que talvez isso esteja aí povoando a cabeça de algum dos senhores, e eu queria tocar nesse assunto. Na nossa primeira visita foi no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E um magistrado levantou a mão, estávamos eu e o Gebran, e ele, se dirigindo ao desembargador Gebran, falou: olha, eu queria dizer uma coisa, eu não estou preocupado com o orçamento do Estado, o orçamento do município, o orçamento da União. Eu vou decidir de acordo com o que tiver lá o interesse do paciente. E nós ouvimos e dissemos a ele: não temos a menor dúvida disso. Agora, a boa judicialização, usando a expressão do Gebran, ela tem como consequência o melhor trato do orçamento. Evidente. Se eu não entro numa demanda temerária em que eu vou constranger o orçamento do município, do Estado, da União, obrigando-o a gastar um valor que não vai resolver absolutamente nada, eu estou indiretamente fazendo política pública, cuidando
do orçamento do Executivo também. Essa é a maior preocupação, porque isso veio, é importante que a gente coloque isso, para que não dê a impressão que o discurso é chapa branca. Não, o discurso não é chapa branca. O discurso é que nós, Poder Judiciário, Ministério Público, e a Resolução 107 coloca lá no parágrafo 2º, no artigo 2º, a necessidade do comitê estadual, e isso nós vamos reforçar na resolução, ter uma interação forte entre os agentes do sistema de justiça, juntamente com os agentes do sistema de saúde, para fazer solução de questões antes mesmo da judicialização se operar. O que nós queremos é participar de toda essa problemática com muito mais conhecimento de causa, para que a gente possa se posicionar, portanto, com mais segurança e decidir com mais segurança o magistrado. Por favor, doutor. Eu tenho uma colega que quer fazer uma pergunta. Eu vou pedir para que as perguntas sejam ao final, apesar de já ter interrompido, porque, na verdade, eu sei que o conselheiro precisa se ausentar e assim, pelo menos, faríamos a apresentação dos outros dois colegas e depois a gente abre a palavra e a senhora tem que ser o primeiro lugar. Obrigada. Está com a ficha número 1. Obrigada. Por favor, doutor Renato. Bom, nós estamos trabalhando com a questão da judicialização da saúde. Às vezes até a preocupação que existe com colegas que a gente está a defender o Estado, defender plano de saúde. Eu, particularmente, nunca defendi ninguém. Eu só me lembro que, em 2005, quando eu assumi a área de Fazenda Municipal, em Belo Horizonte, eu pensei em me abeberar do conhecimento dos colegas para tratar as demandas de saúde. Quando fui perceber que ninguém entendia absolutamente nada e todo mundo sentava na Constituição Federal e decidia. Eu fiquei muito preocupado com isso. Sobretudo quando eu percebi que eu era o bobo da corte, que eu estava decidindo sem conhecimento de causa, apenas com base na Constituição Federal. Aí, em junho de 2008, depois de tentar resolver sozinho, estudar, procurar, eu marquei uma primeira reunião, chamei o gestor estadual e municipal, chamei os secretários para a gente sentar e discutir. Engraçado que chegaram a me falar que nunca o Poder Judiciário chamou para discutir as demandas de judicialização, embora ela já estivesse crescente. Então, a partir daquele momento, acabei me envolvendo na matéria, descobrindo que eu efetivamente não sabia nada. Aí comecei a trabalhar, comecei a estudar, em 2008, para frente, em 2010, acabei entrando criando o Comitê Estadual da Saúde, do CNJ, e essa onda foi crescendo. A marola é pequena e sabemos que a judicialização é crescente diariamente, mensalmente. Hoje nós temos em Minas Gerais 41 mil processos, 42 mil, isso em dezembro de 2015. Nós gastamos em Minas Gerais 238 milhões de reais apenas em judicialização pelo Estado. Eu há pouco passei um WhatsApp para o presidente do Tribunal de Contas, para o conselheiro Sebastião Alves, pedindo para eles informações dos municípios. Ele está levantando, mas não conseguiu levantar. Quanto deu cada município, quanto os municípios gastaram no Estado só com judicialização, que o Tribunal de Contas tem isso. O Estado criou uma rubrica orçamentária de judicialização. Olha que teratologia! Se criar uma rubrica orçamentária, eu não vou cumprir isso. Mas, na verdade, foi o modo que o Estado encontrou para se defender. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Eu estou aqui hoje, segunda-feira estou de férias, eu tenho que voltar a trabalhar no meu gabinete, né? Porque meu serviço está lá, está correndo, e vou ter que trabalhar. Então, isso aqui, na verdade, é um plus, não compensa nada dos meus processos, né? Isso é como se eu estivesse lá. Então, nós começamos a trabalhar sobre a importância de especializar. Nós conseguimos criar em Minas Gerais, aprovamos por resolução 829, que vai entrar em vigor agora de 29 de julho, em que em todas as comarcas em que tenha mais que uma vara civil ou de fazenda, a segunda vai cuidar das demandas de saúde. Veja que nós não estamos criando estrutura nova, não estou criando ônus ao Poder Judiciário, apenas vai direcionar a competência com compensação. Se tiver mais que uma vara, a segunda vai ser a vara que vai ser a responsável pelas demandas de saúde. Nós estamos com uma proposta de emenda regimental do Tribunal de Justiça para criar também câmaras extraordinárias. Uma delas, a primeira, minha bandeira já é saúde. Como seria essa câmara extraordinária? Não seria, eu não tenho, talvez, demanda
para criar uma Câmara apenas de saúde. Mas eu vou criar uma Câmara em que cada desembargador de Gebran continua lá na criminal e cria uma extraordinária sem existência física e aqueles que têm alguma afinidade com a matéria se inscrevem. Em São Paulo tem a Câmara Extraordinária de Direito Ambiental. Empresarial também tem? Então vai criar essas câmaras, porque ela vai existir aqui, ou continua titular na sua vaga e cria a Câmara. Veja, custo zero. Eu tenho afinidade com saúde, o primeiro eu me inscreveria, se abrir a vaga, vou me inscrever para cuidar dessa demanda. Eu vou compensar um processo meu com um de saúde. Nós vamos especializar. Vejam, é um modo que nós temos de especializar a custo zero. Se hoje eu trato com uma infinidade de demandas, eu vou fugir algumas. Se eu criar, digamos, competências prioritárias, se eu tenho 5 varas, cada um pega uma competência prioritária, uma seja saúde, eu pego saúde, eu saio da improbidade, saio do meio ambiente, saio do empresarial. Vejam, eu posso especializar, eu elimino algumas matérias. É evidência, se eu tenho uma maior demanda de determinadas matérias específicas, eu vou me especializar, vou qualificar o meu trabalho. Então, a preocupação sempre eu tenho em qualificar. Eu estava falando para o secretário, eu me angustio com as demandas quando nós trabalhamos. Imagina o senhor secretário, que fica aí realmente, eu não estou levando chumbo. Eu, às vezes, no final do ano, falei, colegas, eu vou parar de mexer com questão de saúde, esse problema orçamentário está me dando dor de cabeça, eu vou cuidar do meu direito processual civil. No processo civil não tem crise nenhuma, não. Novo código em vigor seria muito mais cômodo para mim. Eu sou professor de processo civil também. Mas não, é uma questão que me angustia realmente. Eu sei que toda vez que o judiciário decide, quando eu rompo a fila, eu rompo o atendimento, eu não incluo novo valor no orçamento. Um dia, numa reunião nossa no Comitê de Saúde, uma médica gerente de saúde de Belo Horizonte chamava Socorro, era gerente de saúde. Falou, doutora Socorro, como é que a senhora faz quando a senhora recebe a ordem judicial de cumprimento? Ela falou, cumprimos imediatamente. A gente não discute, quem discute é a Procuradoria, nós não discutimos. E o que a senhora faz para o primeiro paciente? Ele vira o segundo. Vejam, às vezes, quando nós decidimos, a gente tem sequer a percepção que eu estou tirando, mato o primeiro e coloco o outro no meio. O erro está na fila, é evidente que a fila não deveria existir. E quando tem fila, a fila deveria ter previsão. A fila deveria dizer, a fila é essa, quanto tempo tem de espera? 6 meses, 1 ano? Nós não temos essa informação. Nós não temos informação nenhuma. Vejam, a falta de informação, falta de comunicação. E quando nós temos informação, a informação não é didática. Então, quando nós criamos em Minas Gerais, em 2012, o nosso núcleo de apoio técnico foi uma parceria do Tribunal de Justiça com o Estado e com o NATS, que é vinculado ao Hospital das Clínicas, ele passou a fornecer notas técnicas. No começo as notas estavam lá, passei para o CNJ incluiu no acervo, mas como incluiu? Tinha que verificar todas. Falei, não. Eu, com a Biblioteca Digital do Tribunal de Justiça, falei, vamos criar um banco de dados para que a gente possa buscar. Colocaram tudo lá. Falei, não, eu nem vou nem divulgar. Eu preciso que vocês façam um banco de dados, que eu coloque indicador e busque. Hoje está lá. Você entra na Biblioteca Digital, eu falei, eu quero esse banco de dados aberto ao público. Qualquer pessoa, o procurador entra, o promotor, o juiz, quem quiser entra, busca a nota técnica. Eu coloco lá Ritalina, que hoje a febre é Ritalina, né? Ô, coisa maravilhosa. Eu já estou querendo começar a usar Ritalina para me fazer ficar bem concentrado. Já estou começando a gostar desse negócio também, né? Mas, então tem informações técnicas, tem. Então essas são as informações que a menos apoia. Eu tenho lá 407 notas técnicas. Eu tenho 702 respostas técnicas. Eu tenho 34 pareceres. Se um grau de complexidade, o parecer é mais complexo, a nota é menos e a resposta é uma coisa mais simplificada, né? Pelo grau de complexidade. Então, só entrar na página entre Biblioteca Digital e Tribunal de Justiça, eu até linkei, nós criamos uma página do Comitê da Saúde, é comitêsaudemg.com.br, isso nós criamos lá do comitê, e lá eu coloquei um link, um ícone, pam, cai direto na Biblioteca Digital. Eu estou tentando com o Conselho Federal de Medicina, que crie também um link, eles criem um arquivo, para que o Conselho Federal de Medicina nos disponibilize todos os pareceres já criados também. Talvez o Conselho Federal de Farmácia também possa, mas eu não vou depositar na minha página. Eu vou linkar, mas eles têm que ter um arquivo.
Eu não posso clicar aqui e entrar na página principal. Quero clicar, entrar direto no arquivo das notas e fazer a busca diretamente lá. Então, o Dr. Herman, que é conselheiro do CFM, estamos tentando viabilizar isso, né? Para ver se conseguimos criar o quê? Eu preciso de informação. Não me faça navegar no portal da saúde, do Ministério da Saúde, ou coisa de doido, doutor Marinês. Aquilo é para ficar... É coisa de maluco. Eu fiquei numa época navegando, fiquei uma semana para tentar entender, estava começando a escrever, fiquei uma semana navegando, falei, desistir. Labirinto, você vai até, eu volto, não é aqui não, vai para cá, e vai. É labirinto, aquilo é coisa de maluco. Então, o que nós precisamos, falei, o magistrado precisa de informação técnica, e técnica que seja didática, informação didática, que eu possa clicar aonde está a informação. Eu, no meu gabinete, tenho uma assessora apenas que cuida de demanda de saúde. Ela como estagiária, coloquei estagiária também, que ela é aluna da UFMG, então ela gosta da matéria, faz parte de grupos de estudo lá, coloquei para ajudá-la, para fazer buscas. Então eu, para fazer voto de vogal, declarar voto, eu coloco voto 4, 5 laudas, só para declarar estou de acordo. Para dizer, eu decido com base em nota técnica. Porque quando nós decidimos com base em nota técnica, nós criamos legitimidade na nossa decisão. Ela legitima, diz realmente foi estudado. Não me interessa se é a favor ou contra, isso é outro. Eu não posso realmente desprezar a política pública. O ministro João Mendes deixou isso claro lá na STA 175. Se tiver política pública, em primeiro lugar. Nós temos algumas teratologias, realmente, próprios tribunais superiores também, que eu fico triste quando vejo isso, né? O caso da fósforo, né? A senhora falou, desembargadora, ainda bem que a fósforo, a lei foi suspensa também. Mas a própria decisão do Supremo também, eu achei lamentável o Supremo decidir mandar fornecer fósforo também, acabou sendo suspensa, graças a Deus também, né? Aquilo me incomodava muito. Né? Então nós temos hoje um banco de dados que nos fornece, eu vou ampliar esse acervo agora, falei já com o Hospital das Clínicas, me traz as outras notas técnicas, tem mais acervo, dezenas lá, que eu vou incluir também na biblioteca digital. E alimentar periodicamente. Se nós temos o banco de dados do CNJ, e o CNJ pode linkar também CFM, pode linkar com os tribunais, que às vezes eu não tenho uma nota que esteja no CNJ, esteja no TRF, esteja no Tribunal de Justiça, esteja qualquer, seja na Conitec, busca onde que tiver uma nota técnica. Então esse é um trabalho que nós estamos incessantemente trabalhando para ver se nós conseguimos. Então, a nossa resolução criou realmente as varas de competência prioritária. Veja, não é vara exclusiva. Exclusiva tem ônus. O magistrado penal, o magistrado vai cuidar de saúde e residuais. Se eu tiver as minhas demandas de saúde empata com as demais varas, cria competência para a segunda, isso por resolução, isso é interno no tribunal que pode criar isso. Então nós não temos essa preocupação. Essa onda hoje, ela está crescendo. E as ações individuais versus coletivas? Eu não posso afastar o individual. Está equivocado? Sim. Deveríamos ter demandas coletivas. Mas, conselheiro, o Ministério Público não quer propor ações coletivas. O medo. Porque se eu perder a coletiva, eu me dei um tiro próprio. Mas se eu tenho vara especializada, se eu tenho câmara especializada, aí vai fazer diferença nenhuma. Aí talvez nós tenhamos ações coletivas. Aí podemos sim melhorar. O que nós pensamos apenas qualificar uma judicialização. Quando nós temos decisões tecnicamente amparadas, nós legitimamos nossa atuação. Quando nós decidimos de forma atécnica, essa tecnia tira a legitimidade da atuação. Quando chegamos nos profissionais de saúde, a crítica que nós sofremos, muitas vezes falam, estão com razão, mas o que eu vou fazer? Dias atrás eu fiquei muito bravo, nosso subfinanciamento, estavam criticando as decisões do Poder Judiciário, eu fiquei bravo lá, soltei esse cachorro lá, estou gebrando, falou, calma aí, mandou um particular, calma aí, está meio bravo, né? Mas estava criticando o Judiciário como se o Judiciário fosse culpado. Mas não é. Se eu não tenho informação, eu falo, o juiz deve conceder. Na dúvida, com notícia de morte. Ué, com notícia morte iminente. E as defesas? As defesas dos advogados públicos são irrisórias. Como é que faz a defesa? Informação nenhuma. Eu tenho um exemplo típico que eu decidi uns meses atrás, era um agravo, em que o juiz deu uma liminar
que se fizesse um procedimento, eu não gosto muito de guardar nome de procedimento, que se eu vou me arrogar, querer receitar também, né? É um procedimento para quebra pedra renal, chama pedra coral. Essa pedra coral, ela toma o rim por dentro. Procedimento convencional, sim. Abre o cidadão, abre as costas, tira o rim fora, corta no meio, abre, tira a pedra, fecha e devolve. Poxa, invasivo pra caramba, o médico precisa ser simples, né? Simples, sim, para ele, não é ele que está sendo cortado lá. Mas tem um procedimento hoje de sonda flexível, pela uretra, chega dentro do rim e por dentro quebra a pedra. E vai expelir a pedra toda ela. Pô, isso tem evidência toda, eficácia, eficiência, efetividade, seguro, tudo mais. E o juiz tinha dado 48 horas para fazer esse procedimento. Eu sabia que não dava, porque, por um acaso, o meu motorista estava com sonda há 30 dias pelo plano de saúde para fazer esse mesmo procedimento. 30 dias com sonda para fazer o procedimento. Mas qual foi a defesa do município? Essa não é minha obrigação. É de quem é? Não falou. Ué, se você falou, não demonstrou que tem política pública, vamos lá para o artigo 23(2). É solidário, obrigação. E ele também não falou que não tinha eficácia. Não falou que era inseguro. Não falou de quem era. E não falou também que em 48 horas não daria para fazer o procedimento. Falei, bom, isso não agrava. Falei, é eficaz? É eficaz sim o procedimento. Eu tenho nota técnica sobre isso, incluí nota técnica, né? É seguro? Claro que é seguro. Agora o município, o senhor me falou que o senhor não é responsável. O município, o senhor não me apontou quem é o responsável na rede. O senhor pactou, município? O senhor tem a rede regionalizada, que o artigo 98 da Constituição manda criar? Não falou nada disso, não. Município, se também me parece que 48 horas o prazo é muito exíguo. Mas o senhor não reclamou disso, não. O senhor não falou que o prazo era pouco, então não cabe a mim decidir quem exígue o prazo. Então, veja, nós temos problema. O que é isso? Falta de informação. Falta de informação para nós magistrados. Nós devemos ser destinatários. Então, nós estamos querendo o quê? Criar instrumentos para que saibamos como funciona a gestão. O que diz a técnica médica, essa é a nossa carência. Às vezes falo com um colega, o colega me fala, o que o senhor acha? Eu falo, eu não acho nada. Eu acho que você deve sentar, analisar a evidência, analisar a técnica médica e decida, porque direito eu entendo que você conheça bem. Então, vou discutir apenas isso. Vamos ver o que diz a gestão e o que diz a técnica médica. Então, isso nós temos que informar para vocês. Esse novo instrumento que o CNJ está propondo fazer aqui, esse é um instrumento absolutamente importante para nós, magistrados. De modo geral, eu me preocupo quando não tem informação técnica, quando decido no escuro. E me sinto realmente muito emburrecido, mas não tenho tempo também. E o anúncio do perigo de morte vem junto sempre. E nós sabemos, o doutor Marinês fala, urgência e emergência não vai judicializar, que ele já morreu antes, então judicializar. Nós sabemos sempre dessa informação, sobretudo quando é oncológico, né? E eu acho que isso que eu queria informar para vocês, eu tenho essa preocupação, isso é uma preocupação pessoal, eu entrei de uma hora para outra de gaiato nisso e a gente acaba brigando em detrimento pessoal, né? Obrigado a vocês. Obrigado, doutor Renato. Com a palavra, o defensor público Ramiro Nóbrega Santana. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vinda aqui ao CNJ, na pessoa do conselheiro Arnaldo, e agradecer a acolhida que recebemos aqui, e agradeço nas pessoas do desembargador Martin, do desembargador Gebran, e a desembargadora Marga, que conhecia pela fama, agora a admiro ainda mais conhecendo-a pessoalmente e sabendo que ela é responsável por trazer os senhores para essa luta apaixonante que é a saúde, né? E que nós não temos nem como abrir mão, né, Dresch? Porque a paixão supera, a gente não consegue deixar de lado. Bom, falando a partir da perspectiva da Defensoria Pública, eu gostaria de pontuar duas principais questões. Falar da participação da Defensoria nessa iniciativa do CNJ, a participação nessa composição, na organização como foi feita e como nós vemos o futuro a partir do que é sugerido aqui, e foi muito bem colocado as características dessa iniciativa pelos que me precederam. Em primeiro lugar, por que é importante a iniciativa do Fórum de Saúde na forma como ele é organizado hoje? Primeiro, porque ele tem um efeito nacional, segundo, um efeito local muito forte, transforma a realidade local, e eu participo do Fórum do Distrito Federal desde 2011, desde a segunda reunião do Fórum,
Eu só não fui na primeira. Desde a segunda reunião, nós participamos e isso mudou a história da judicialização da saúde no DF. É impressionante, né? Muito antes de saber a forma de atuação do Fórum Nacional, nós já vimos no Comitê Local do Distrito Federal como isso evolui. Em segundo lugar, ao fazer isso que faz hoje, o CNJ assume uma missão que é dele, que é importante, que é do Poder Judiciário de forma geral, que é tentar compor novos rumos para o sistema de justiça. O Judiciário tem um papel central no sistema de justiça, e isso é inegável. Todos os estudos sobre direito na modernidade mostram isso, né? E quando o Judiciário muda a sua posição, o sistema se conforma e se reconfigura. Se ele começa a arrumar para o rumo correto, ele induz as outras instituições a arrumarem para o rumo correto. Todas têm que se conformar. Se só, por exemplo, a AGU se conformar para o lado correto, tem um efeito muito interessante no sistema, mas não vai conformar o sistema inteiro. Mas, ao buscar a composição plural que buscou, ele consegue rumar, conformar o sistema para o rumo correto e trazer para si a sinergia que as outras instituições trazem, né? E os efeitos são notáveis. A Defensoria Pública, especificamente, o que eu vejo de importante na atuação da Defensoria Pública e que pode contaminar positivamente o sistema é a qualificação e a organização da demanda. A Defensoria Pública consegue, na sua atuação, qualificar melhor e organizar a demanda. Não só a própria demanda, quanto a própria demanda da Defensoria Pública, mas a demanda de toda a advocacia liberal. Porque a partir do momento que nós organizamos a Defensoria, fazemos os pactos, temos acesso à informação e chegamos com qualidade numa resolução extrajudicial e depois com qualidade numa ação judicial, que é consequência disso, nós criamos um padrão para toda a advocacia liberal. Toda a advocacia liberal melhora. Porque se ela não melhorar, os juízes vão começar a ver de outra forma essa demanda. Então, claro, tem aí uma relação de gêmeos com as procuradorias e com a AGU, porque se os senhores melhoram e qualificam o debate lá, a gente tem que melhorar de cá também e vice-versa. Isso aconteceu no DF. Inclusive, começou com o trabalho da Procuradoria lá. Uma outra coisa importante, agora já em relação à iniciativa, né, do que foi aqui exposta. Qual o principal foco dessa iniciativa e o que ela tem de essencial? É acesso à informação. Mas tem um passo a mais, porque acesso à informação os senhores têm aqui. É acesso à informação institucionalizado em nível nacional. Isso faz toda a diferença. Porque a institucionalização tem a capacidade de mudar as instituições. E nós só vamos conseguir mudar as instituições. Nós sabemos, claro, que só teremos efeito se vários magistrados, se vários promotores de justiça, se vários advogados públicos, defensores públicos se convencerem. Mas o principal é ter como foco mudar a instituição. Porque ter como foco mudar um indivíduo, a gente pode falhar no caminho. Porque mudar o indivíduo é muito mais difícil que mudar a instituição. Eu lembro do Roberto Mangabeira Unger, ele falava, para mudar um país, uma nação, basta um grande estadista. Para mudar uma pessoa, é necessário um profeta. Não tem muitos profetas, né, à disposição para mudar alguém que não quer ser mudado. Mas quando você muda a instituição, você muda tudo. E é esse a nobreza e o objetivo principal, é mudar a instituição. E ao ter como foco o judiciário, a gente tem a possibilidade de mudar todas as instituições que estão junto com ele no sistema de justiça, tentando lidar com a situação da judicialização da saúde. Esse é o grande objetivo. Mas o que se alcança com esse objetivo? Quais são as coisas concretas? E aí eu tenho que sempre colocar, porque para o defensor público, até a fala vindo da Defensoria Pública, que gera uma perplexidade um pouco maior, que eu já tive a oportunidade de colocar para os senhores, que é, às vezes, a pergunta, sim, mas vocês ajuizam essas ações? Eu já peguei várias ações de defensores públicos com esse medicamento aqui que se provou que não é um medicamento adequado, não é eficaz. Ora, nós sofremos com a mesma perplexidade na ponta, até com menos informação e com a obrigação de sermos parciais. No limite, não é a minha função negar acesso à jurisdição. Pelo contrário, é dar acesso à jurisdição. Então, se eu não tiver boa informação para esclarecer para o meu assistido que aquela demanda é abusiva, eu não tenho como negar, não tenho como deixar de dar acesso ao judiciário. E foi uma felicidade muito grande, aprendi muito aqui, porque é a primeira vez que eu venho a uma unidade da federação que tem uma experiência avançadíssima
em todos os ramos institucionais. Tenho experiência avançada entre os magistrados, tenho experiência avançada na defensoria, na procuradoria, e a gente vê que tem um arranjo institucional muito avançado por causa disso. Lá no DF a gente não conseguiu isso. Nós tivemos muita vontade de alguns indivíduos e algumas instituições em alguns momentos. Não conseguimos uma conjunção de iniciativas entre todas as instituições para montar o que vocês montaram aqui, né? E, apesar do Distrito Federal ter um arranjo institucional avançado, ainda não chegou aos parâmetros aqui do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. E vou levar muito disso para lá. Outra coisa que se alcança com essa iniciativa: redução de fraudes, redução do abuso do direito à saúde, do uso equivocado, do uso anormal do direito à saúde. A gente evita desestruturar o sistema com demandas que são inadequadas, ou abusivas mesmo, como eu utilizei. E isso tudo interessa a Defensoria Pública. Claro, porque nós não defendemos uma pessoa, ou não defendemos 80 pessoas, nós defendemos 80 pessoas por dia. O Núcleo da Saúde, pelo menos, do Distrito Federal, que é um núcleo que já existe especializado há 7 anos, ele recebe 80, 100 pessoas por dia. Não adianta eu tentar derrubar o SUS para conseguir o que essas 80, 100 pessoas precisam, porque eu preciso do SUS em pé no dia seguinte. Então, não é possível dissociar inclusão e acesso de estruturação do sistema. A judicialização tem que caminhar com as duas coisas juntas. Isso é de todo o interesse da Defensoria. Então, à medida que a gente puder qualificar o acesso, nós precisamos nos engajar nisso. E tem uma segunda e uma terceiro desdobramento positivo. O segundo desdobramento positivo é mostrar que o caminho melhor não é o caminho das soluções simplistas. E nós vimos isso no passado. Não sei se vocês se recordam, quando foi lançada a Agenda Brasil, que era no momento capitaneada pelo senador Renan Calheiros, um dos itens das medidas para a saúde, na verdade o único inovador, uma inovação negativa ao meu ver, era proibir as decisões judiciais na área de saúde. Era bala de prata para resolver o problema da saúde. Proibir os senhores de decidir. Veja bem, com ações que respeitam a complexidade do problema e agem conforme essa complexidade, nós podemos evitar soluções simplistas como essa, que é aquela solução do português, né? Da história do sofá, do português, que chega lá e encontra a esposa lá no sofá, ele tira o sofá, né? A gente ia fazer isso, né? Ia pegar a esposa com alguém lá no sofá da sala e para resolver o problema na relação é só tirar o sofá da sala. Nós não podemos fazer isso num assunto tão sério. Nós temos que buscar soluções adequadas à complexidade do problema. E essa solução me parece adequada. E, por fim, nós colocamos a mão num problema que quase sempre é a principal causa dele e quase nunca é abordado, que é a decisão técnica do médico, a autonomia médica, a liberdade do médico, que é tão sacrossanto quanto o exercício da jurisdição, mas que também tem que ser discutido. E eu vejo na judicialização uma grande discussão e muitas críticas à atuação dos magistrados e pouca tematização da atuação dos médicos, que, antes de tudo, é a causa primeira de tudo. Porque médicos do SUS, e regra geral, pelo menos lá no Distrito Federal, ajuizamos praticamente só ações com prescrições de médicos do SUS, para medicamentos fora dos protocolos, né? Porque nós sabemos que se ajuizarmos com prescrição de médicos privados, as chances são pequenas de êxito. Porque o médico, sabendo que o paciente dele é assistido do SUS, que não tem condições de comprar, que não vai ser fornecido, e pior, que ainda que nós ajuizemos a ação, a liminar seja concedida e o medicamento seja comprado, ele não vai chegar a tempo, porque não, vai ser perdida a oportunidade terapêutica. Ele sabe que vai demorar 2, 3 meses para aquele medicamento chegar até o paciente. E por que ele prescreve mesmo assim, sabendo que aquele paciente nunca será beneficiário disso? Tem uma série de discussões e o acesso à informação, com a medicina baseada em evidência, ela põe a mão nesse problema, né? Com esse conjunto de situações, eu acho que nós vamos começar a arrumar a judicialização para aquilo que o Dr. Gebran chama da boa judicialização. E qual é a minha impressão, e cada um tem uma leitura disso, o que para mim é a boa judicialização? A boa judicialização, ela é a judicialização que põe a mão em 2 grandes problemas do SUS. E, ao meu ver, ele tem 2 grandes problemas. O primeiro é o de financiamento. E desde 1993 o Ministério Público atua nisso.
Eu não vou falar sobre isso, porque o Ministério Público entende muito mais. Vou falar do segundo, que a Defensoria Pública tem um papel principal, que é o segundo grande problema do SUS, que é a injustiça, a iniquidade. E ela se resume a uma expressão muito utilizada pelos sanitaristas, que é a universalização excludente. Eles falam o seguinte: nós alcançamos a universalização tão desejada, inspirado no modelo inglês, fruto de combate pelos sanitaristas desde 1976, quando foi criado o SEBS, e quando nós conseguimos, ela é uma universalização que exclui. Exclui de duas formas, e essa exclusão tem dois caminhos. O do apartheid da saúde, que é o que o professor Gilberto chamou do outro lado da rua, eu achei ótima a expressão dele, que é o quê? Que é essa diferença, essa clivagem que é cada vez maior de qualidade de acesso entre quem tem plano de saúde, ou quem pode pagar, e quem utiliza o SUS. E qual o problema disso? A diferença não é só o range, né, de prescrições possíveis. É, às vezes, uma diferença entre ter e não ter acesso, entre ser ou não ser consultado, entre ter ou não ter tratamento. Não é ter um tratamento melhor. Às vezes, a assimetria entre público e privado é ter tratamento de um lado e não ter do outro. É muito mais profundo, como é o exemplo do drama das filas, que o Dr. Dresch narrou. O segundo caminho dessa universalização excludente é a má-fé institucional, que, infelizmente, acontece. Apesar de guerreiros do SUS, como a professora Maria Inês, existe uma assimetria de acesso dentro do próprio SUS. E isso foi, por exemplo, tratado de forma bem interessante, me senti como se fosse uma autocrítica que o SUS estava se fazendo na 15ª Conferência Nacional de Saúde, quando a revista Hades, no número para informar a conferência, que é o maior evento da saúde, falou da questão das filas e falou da questão do acesso privilegiado. O que é o acesso privilegiado? É o fura-fila, mas o fura-fila de verdade. É aquela pessoa que chega, passa na frente da fila porque é amigo do médico. Ou chega, passa na frente da fila porque o político pediu. Ou chega, passa na frente da fila porque é filho da mulher da portaria do hospital, que encheu o saco ali até que passou na frente. São os acessos privilegiados invisíveis. Se, em algum momento, os senhores acharem que a judicialização pode ser um instrumento de fura-fila, lembre-se, ela é democrática, ela é para todos, ela é transparente, ela é controlada. E ela é fruto de uma irresignação justificada e ajuda a mostrar problemas de omissões, assimetrias de acesso muito graves, como os exemplos que eu já vi, inúmeros deles, de pessoas esperando há 8 anos por uma cirurgia, pessoas esperando há 2 anos por um exame, pessoas esperando há 1 ano por uma consulta básica. Então, assim, é até difícil dizer que uma pessoa está querendo furar fila assim, porque furar fila é uma coisa tão ruim, né? É tão eticamente reprovável, né? Moralmente, se aponta o dedo, é um fura-fila. Como é que você vai dizer para uma pessoa que está há 2 anos esperando, sem caminhar porque o joelho dela está sem nenhum ligamento, como é que você vai dizer que ela é um fura-fila, né? Então, a boa judicialização, eu acho que ela caminha para combater esses dramas da universalização excludente relacionados à injustiça. E essa, para mim, é uma missão que a Defensoria Pública tem que tomar para si, e ela precisa contribuir e, ao mesmo tempo, se irmanar às outras instituições e sistemas de justiça para lutar nisso, né, junto a isso. Então, agradeço muito a acolhida dos senhores, fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer debate sobre o tema. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Ramiro, porque, na verdade, eu acho que a fala vindo da Defensoria Pública é muito rica, porque é uma fala um pouquinho diferente dos outros participantes dessa mesa, e vem à luz da experiência dele, mas essa experiência também indica que há um caminho positivo a ser trilhado, e ao lado desse há um caminho que, por vezes, nem é sempre tão positivo. E o doutor Ramiro bem demonstra que a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, quando propõe ações fundamentadas, ações do seu ponto de vista, não estou dizendo que são todas procedentes ou improcedentes, mas instruídas. E esse é um papel que eu acho que nós, do Poder Judiciário, deveríamos velar, pela boa instrução da inicial, porque isso é uma mazela que é mantida, às vezes, no primeiro grau e repercute no segundo grau, aonde vem um processo com pouca informação, com pouca instrução, alguém não lidou para que as informações viessem, e depois vem o recurso para o tribunal, e o desembargador fica de mãos atadas, porque o que tinha no processo era muito pouco, seja pela parte autora, às vezes pela parte ré. O conselheiro Arnaldo Rossepia tem que pegar o avião.
vou lhe passar a palavra para as palavras finais e de minha parte, e quem sou eu para fazer isso, Vossa Excelência está liberado para arrumar o aeroporto. Eu queria agradecer aqui a acolhida, agradecer de forma muito efusiva o Martin Schultz, o Gebran, pelo esse evento maravilhoso, a parte da manhã, a parte da tarde, 2 profissionais do direito, 2 magistrados de escola envolvidos numa causa tão candente como é a questão da saúde. O Rio Grande do Sul é um estado privilegiado, quer na Justiça Estadual, quer na Justiça Federal, tem 2 figuras aí que são paradigmáticas na defesa de uma judicialização da saúde melhor e mais voltada efetivamente para o interesse da população. Quero me colocar absolutamente à disposição lá no gabinete. Eu tenho aí mais 1 ano e 2 meses. Enquanto lá estiver, por favor, sintam-se absolutamente à vontade, como um parceiro do Poder Judiciário, porque estou absolutamente certo que a maioria, e convencido que a maioria dos magistrados estão em busca de construir uma sociedade melhor, de pacificar as relações sociais, e é esse o espírito que me move enquanto ocupando esse cargo de investidura temporária. E dizer aos senhores, a Maria Inês aqui me cutucava, lembra, pessoal, tudo que nós estamos propondo é opcional. Se você não quiser se filiar a isso, o que nós vamos fazer? Vamos pensar numa outra coisa, outros virão, mas eu acho que vocês perceberam, o time que está envolvido nesta causa, com exceção deste aqui que vos fala, que é o interlocutor dessa ação, mas são profissionais que estão engajados nessa causa há anos. Há anos. Eu acho que se esta ação está sendo desenvolvida e essas pessoas estão participando dela, o voto de confiança é o que nós esperamos da magistratura brasileira, sobretudo aqueles magistrados que estão envolvidos com as questões da saúde. Muito obrigado pela paciência, obrigado pela acolhida e fico à disposição. Bom, também vai embora. A palavra está aberta. A colega tinha pedido ali para fazer uma pergunta. Bem rápido, boa noite já. Meu nome é Carla, eu sou doutora em psicologia e também trabalho na Confederação Nacional de Municípios. E o que eu queria colocar é que todas essas experiências, tanto aqui do Rio Grande do Sul, que é o que tem norteado a Confederação, para quem não conhece, é uma associação de mais de 5.000 municípios. Ela tem a sua sede em Brasília e um escritório aqui em Porto Alegre, né? Seria uma FAMURS versão nacional. E o tema da judicialização da saúde, quando a gente ranqueia os problemas que os prefeitos e prefeitas levam até a Confederação, o primeiro é o subfinanciamento, né, se tratando em saúde, e o segundo grande problema é a judicialização. Desde o ano de 2010, a Confederação vem participando da busca de estratégias por qualificar e reduzir, porque, como bem colocou o secretário Gabardo, secretário estadual, se para o Estado a judicialização é um problema, vocês se imaginem para o município. E mais de 60% dos municípios do país têm menos de 10.000 habitantes. Então, a Confederação ela olha para esse todo, né? Uma judicialização numa capital como Porto Alegre tem uma série de características e uma série de consequências. Em uma cidade como Caxias do Sul, outra. Agora, numa cidade como Cumaru, Pernambuco, que é uma cidade pequenininha, o baque que a judicialização traz, ela repercute em todas as políticas públicas, né? Há, sem dúvida, ao longo da manhã, eu ouvi bem atenta, há, sem dúvida, um problema de mau funcionamento da rede de atenção à saúde, sem dúvida. A questão do subfinanciamento, a gente até já discute o desfinanciamento da saúde, porque se os senhores e as senhoras acompanham, há uma série de propostas, inclusive para inverter a lógica do financiamento à saúde, que, ao meu ver, e a Confederação também vê assim, são extremamente prejudiciais, né? E me refiro especificamente à PEC 241. Né? Mas não só problemas a gente encontra, como também, junto com essa rede de cooperação que se formou no Rio Grande do Sul, e também de Minas Gerais, vem experiências fantásticas. A gente conversa
direto com a Associação Mineira de Municípios. A Defensoria Pública do Distrito Federal já foi tema de artigo, né, de científico. São essas duas estratégias, né? Uma que, para mim, está bem clara desse momento pré-judicialização, que é o que se tem no Rio Grande do Sul e o que a Confederação Nacional de Municípios tem levado para todo o país. Nos últimos 2 grandes encontros dos municípios, que é a chamada Marcha dos Prefeitos a Brasília, que reúne, em média, 7.000 gestores, ela acontece sempre no mês de maio, o tema judicialização foi tema de arena, que seria um pequeno grupo, pequeno entre aspas, de 250 pessoas, 250 gestores, que debatem estratégias. E nisso o desembargador Martin e também o promotor Rodrigo, né, Schweller, têm participado ativamente. Carla, me permita, desculpe. Na verdade, eu gostaria que você formulasse uma pergunta. Não, na verdade, o que assim, você está falando, a tua experiência é muito rica, mas talvez em outro momento a gente pudesse debater essa tua vivência na área da saúde. Não, mas não é... eu quero chegar aqui em outubro... Então, por favor, se puder sintetizar, fazer um questionamento e nós podemos tentar promover o debate a partir disso. Tá, então, a minha pergunta seria eu ainda fico na dúvida sobre a questão da qualificação da judicialização, na questão da responsabilidade dos entes. Isso é uma preocupação que o gestor municipal tem reiteradamente, isso chega muito a nós, porque a qualificação pela questão do NAT, ela é necessária, porque dá o apoio, né, à decisão do magistrado, mas a questão da responsabilização do ente, isso é bem preocupante. E a segunda questão é que, dessas experiências que têm acontecido, a partir de outubro desse ano, assim que terminem as eleições municipais, a Confederação vai convocar os 5.570 prefeitos e prefeitas eleitos, e todas essas estratégias que o sistema judiciário, junto com os entes que participam, tentam implementar, elas vão ser levadas para os prefeitos e prefeitas. Então, muito provavelmente, a partir do ano que vem, com essas, por exemplo, a resolução de 125 do CNMP, a resolução do CNJ, esses documentos eles vão estar nas mãos desses gestores para procurar os operadores do direito locais, na tentativa de qualificar e reduzir a judicialização. Então, seriam essas duas colocações. Renato, quer responder? Na questão da responsabilidade solidária, o Supremo deu repercussão geral. Eu, com o Gebran, escrevemos sobre isso, a gente é contra, a gente escreveu, rebato, eu julgo contra, eu quero uma reclamação do Supremo, eu sou voto vencido, né? Mas o Supremo fala que é solidária a obrigação. Só que por que eu decido contra? Que o Supremo não enfrentou a questão se tiver política pública. Eu digo o seguinte, se não tiver política pública, obrigação solidária, artigo 22, 23, 2. E se tiver política pública? Como é que fica 196, 97, 98 que manda criar rede? Mas essa é a posição minha, mas eu julgo contra, mas eu tenho dificuldade de convencer os colegas que, né, Gebran, que a solidariedade, eu digo que quando há política pública, a solidariedade se fraciona. Se não tiver política pública, nós temos solidariedade. Mas uma vez criada, porque eu crio com base no artigo 198 da Constituição. Aí eu fraciono ela. Se tem, como tem as portarias 15, 54, né? Componente especializado. Ela diz o que é de cada um, né? Se eu tenho a rede criada, a rede, então temos responsabilidade definida. Então, essa é a minha posição sobre isso, né? Mas o Supremo, ele não analisou essa questão especificamente. Então, se espera que analise agora nos embargos declaratórios, né, doutor Gebran? Nós temos essa expectativa, só que a pauta do Supremo está tão concorrida que essa questão da saúde não consegue ser pautada. 2019. Permite acrescentar uma coisa, doutor Gebran, sobre isso? É muito comum, principalmente isso acontece com as defensorias do interior, que se utilize esse mecanismo. Né? Ou que se peça direto para o município algo que seria competência de acordo com as pactuações bipartite ou tripartite, que seja do Estado. Então, aí nós temos duas coisas. A primeira, eu também tenho uma posição que é minoritária na defensoria. Eu acho que o defensor público que ajuiza uma ação para pedir qualquer serviço que seja resultado do Estado e pede ao município, eu acho que ele erra ao fazer isso.
Agora, a gente tem que entender o motivo também. Em alguns lugares, no Piauí eu vi isso acontecer, eu questionei, critiquei o colega me devolveu e falou assim, olha, só que aqui nem todas comarcas têm competência para litigar contra a fazenda estadual, mas tem contra a fazenda municipal. Então, eu consigo litigar aqui com a fazenda municipal. Para eu litigar contra a fazenda estadual, eu tenho que mandar para a capital, são 2 semanas, se o caso for urgente, não tem como. Então, tem peculiaridades locais. Eu fiquei um pouco perplexo com isso. Né? Perplexo. 2, existe uma dificuldade de organização com alguns colegas, principalmente quando há necessidade de estabelecer Defensoria Pública da União e Defensoria Pública Estadual. Porque, como a Constituição diz da solidariedade, pode-se imputar a algum colega da Defensoria Pública da União, por exemplo, que não ajuizar a ação porque é do Estado, uma omissão na atuação. Você pode dar corregedoria. Né? Então, a decisão do Supremo ela vai ser muito importante, porque se ela der essa diretriz, as instituições vão automaticamente se organizar e se compor. Enquanto isso não acontecer, a gente fica num limbo, que inclusive é um limbo de possibilidade de responsabilidade via corregedoria. Agora, que é muito mais racional, e eu digo, no termo de direito, é mais correto se dizer, não só de responsabilidade do SUS, mas juridicamente, a decisão correta é pela responsabilização do ente, conforme aquilo que eles comprometeu a fazer nas pactuações. Mas veja bem, ainda que você fale, não, mas tem que ter solidariedade, está previsto, a gente tem que ter alguma organização. A forma como a Lei Orgânica da Saúde se coloca é de responsabilização solidária de forma crescente. Se o município não se organiza, o Estado assume a gestão municipal, né? E depois a União em relação ao Estado. Mas não decrescente, não responsabilizar o município por aquilo que é do Estado. Não tem sentido. Então, por isso que gera tanta perplexidade, porque está errado mesmo. Né? Mas alguém gostaria de fazer alguma indagação, algum questionamento? Sexta-feira, 18h05. Eu agradeço, primeiro, a atenção de todos os senhores. Estiveram aqui, participaram de uma atividade bastante intensa, eu reputo muito rica. Agradeço aos meus colegas que vieram aí dos diferentes lugares do país. Como já foi dito, nós exercemos essa atividade junto ao CNJ, muito mais por amor à causa do que por qualquer outro fundamento, porque essa é mais uma atividade que se agrega à atividade profissional de cada um de nós. Então, estamos aqui para tentar construir um SUS melhor. E essa eu acho que é uma boa causa. Um SUS integrativo, um SUS que permita atender as pessoas necessitadas. Eu sou um ardoroso defensor do SUS, e principalmente de um SUS que acabe com as iniquidades. Não, eu tenho muitas dúvidas acerca dessas concessões de benefícios muito excepcionais, de benefícios muito fora da política pública de saúde, quando dentro da política pública de saúde nós temos muita injustiça. Eu acho que aquilo que o conselheiro referiu à boa judicialização, que eu costumo referir, era a boa judicialização para acabar com as iniquidades dentro do próprio sistema, com as filas de espera para atendimento, com as filas de espera para os procedimentos que já estão previstos na política pública de saúde. Isso muito mais do que essa pretensão de querer conceder aquilo que não está na política pública de saúde, quando nós não estamos otorgando para as pessoas que necessitam o mínimo que qualquer um daquelas pessoas que tem o plano de saúde ou que não tem o plano de saúde, mas tem recursos, consegue comprar. Qualquer pessoa compra uma consulta, consegue adquirir uma consulta ou um medicamento que custe R$200, R$300 o medicamento ou a consulta. E as pessoas que demoram, como disse o Ramiro, demoram 2 anos para um procedimento que às vezes é básico, que custam R$2, R$3.000, um procedimento para fazer uma consulta ou mesmo uma intervenção cirúrgica no joelho de um paciente que fica esperando há muitos anos, isso é iniquidade. E essa é a minha preocupação. Uma das coisas que me move na saúde, consigo convencer muito poucas pessoas acerca disso, é tentar acabar com a injustiça dentro do SUS, mais do que a importação de coisas que não estão previstas na política pública de saúde. Isso é um debate, inclusive, ao meu juízo, não é judicial, é um debate político.
mas o Judiciário abraçou essa causa e nós temos que dar conta dela. E se vamos dar conta dela, que o façamos com alguma racionalidade. É essa a proposta do CNJ, trazer essa racionalidade ao debate, que hoje é muito passional e é de uma juridicidade, me perdoem quem pensa em contrário, talvez eu seja até rude, mas é de uma racionalidade hoje e de uma juridicidade muito baixa. A grande maioria das demandas e também muitas decisões, não estou me referindo ao tribunal nem do Rio Grande do Sul e nem do Tribunal Regional Federal, mas pelo Brasil afora, artigo 196 da Constituição, lida só a primeira parte. Não tem sequer a fundamentação com todo o artigo 196. Saúde é direito de todos e dever do Estado, ponto. Integralidade, as pessoas não sabem o que é. Universalidade, também não discute. Solidariedade, não sabem dizer de onde veio o SUS. Então, essa a minha bandeira, é tentar trazer uma justiça dentro do SUS. Agradeço mais uma vez a presença de todos, dos colegas que vieram de longe. Nós temos uma lembrança do nosso tribunal aos nossos participantes e estamos todos à disposição. Meu telefone, e-mail e o local de trabalho, estou acessível a todos, se precisarem. Tenho paixão pelo tema e gosto de atender a todos que precisem. E assim tenho certeza que os colegas também. Um abraço, está encerrado o nosso trabalho.